Que alegria começar mais um encontro com você. Deus abençoe esse ano maravilhoso na presença do Senhor. E esse é o Anjos da Esperança Empreendedores. Um tempo para você se inspirar, para você ter o propósito, o chamado para ser um anjo da esperança, um mensageiro junto com a Novo Tempo. E no programa de hoje temos o Anjos 360, onde você sabe tudo da Novo Tempo. Você vai conhecer as novidades da programação de férias da TV Novo Tempo, os lançamentos especiais, os novos formatos e muita diversão para toda a família. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer a trajetória da Adriana. Ela deixou Deus reescrever a sua história. Esse é o DNA desse programa. E ela transformou um bar em um restaurante, cheio de propósito e fé. Uma prova que, quando o negócio tem Deus como sócio, meu querido, a esperança nunca falha. E não para por aí. No Momento Sebrae, o gerente regional Paulo Sereda e o consultor Rafael de Souza vão falar sobre a importância de definir o público-alvo para o sucesso de um negócio. Tá incrível. E ainda hoje, a palavra do dia, direto da Bíblia. Nós vamos refletir sobre como alinhar o negócio aos princípios do reino de Deus e também entender que o sucesso verdadeiro é aquele que vem com paz. A paz é aquela que você deita aqui no travesseiro, aquela paz que excede todo entendimento. E eu digo para você que esse programa é mais do que um negócio, é uma missão. Começa agora, Anjos da Esperança Empreendedores. Que honra estar com você, me chamo Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança, apresentador deste programa aos domingos. Então, feliz ano novo, que você possa ter aí um ano cheio de esperança em Cristo Jesus, aqui na Novo Tempo, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Esse é um projeto muito especial para você que não conhece o Anjos da Esperança é um projeto porque a Novo Tempo não tem patrocinadores. Ela é sustentada por doadores que carinhosamente nós chamamos de anjos, que na Bíblia são mensageiros, pessoas que doam financeiramente para que a Novo Tempo pregue o Evangelho. Nós, inclusive, enviamos gratuitamente estudos bíblicos, mais de 1000 por dia. E toda a grade da TV, rádio, web e projetos são para levar o Evangelho. Nós temos aí Anjinhos da Esperança, Anjinhos Baby, nós temos os Anjos, um programa, inclusive, à noite, né? Você acompanha aqui testemunhos especiais e nos domingos um programa dedicado aos empreendedores, pessoas que empreendem, mas também dedicam parte da sua renda para ajudar o Evangelho a ir à frente. E aqui a gente tem o Anjos 360, onde você sabe tudo. É a transparência, é uma prestação de contas de como a sua doação é empregada. Tem histórias de esperança, como falamos hoje, nós temos justamente essa questão toda de ver uma empreendedora que tinha um bar. E ela conheceu o Evangelho e viu que aquele bar não estava ornando com um coração renovado que Deus deu para ela. Você vai ver essa transformação incrível. O Sebrae que doa tempo, doa seus profissionais, agora com o Rafael, Paulo Sereda, né? Conosco com uma série especial sobre marketing, posicionamento, hoje então com esse tema fantástico sobre público-alvo. E no final nós temos sempre a palavra do Senhor vindo da Bíblia. Então esse programa aqui fala sobre aprendizado, mas o nosso foco não é mercado econômico, mas sim é mais do que um negócio, é uma missão, tá bom? E é claro, meu querido, que a gente já falou, né? Você conhece que o JTR sempre traz aqui as boas notícias, então respira fundo que a promessa da abertura do nosso programa já começa agora, o Anjos 360. Que Deus abençoe 2026 e já começando com boas notícias, com transparência, prestação de contas, Anjos 360 com JTRs. Jota, seja muito bem-vindo. Tudo bem, amigo? Tudo jóia, melhor agora. Que maravilha. Bênção estar aqui, bênção começarmos mais um ano, né? E aí, tudo bem com você? Que bom entrar aí na sua casa, poder falar sobre o que acontece aqui na Novo Tempo e sempre em primeira mão, primeiríssima mão. Eu já trago um destaque para você. Porque em 2026 nós vamos precisar do seu apoio financeiro. Já em março, nós queremos lançar novos guias de estudo da Bíblia e vamos precisar do seu apoio financeiro. Por isso agora, em janeiro, já comece orando por toda a movimentação que vai acontecer aqui em março, mas eu quero que você pense que a Novo Tempo precisa do seu apoio. Cada revista que a gente envia é uma pessoa alcançada. Então, se nós queremos lançar mais 4 guias de estudo no ano de 2026, vamos precisar do seu apoio. Outro destaque que eu trago, Cris, é que em 2026 nós queremos entrevistar as pessoas, mais pessoas ainda. Então, eu quero chamar a sua atenção.
Se você gostaria de contar a sua história, seja aqui no Anjos da Esperança Empreendedores ou em outros programas do nosso projeto, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp que logo vai aparecer aí na sua tela. Este é o WhatsApp da produção. É diferente do WhatsApp do atendimento. Você vai digitar esse WhatsApp e vai salvar esse WhatsApp para mandar a sua história. Manda lá: oi, eu sou a fulana de tal, eu gostaria de contar a minha história, gosto da Novo Tempo, tenho uma história com a Novo Tempo. Então, encaminhe. Seja você também uma pessoa que vai, através da sua história, impactar outras vidas. E a gente vai estar, Cris, já digo, em várias capitais, em várias cidades aqui do Brasil. Em 2025 a gente fez esse planejamento, vimos aonde a gente tem mais histórias e a gente faz questão de, sabe, Cris, visitar essas pessoas porque o testemunho muda as pessoas. As pessoas se emocionam em verem o trabalho e a dedicação da Novo Tempo. Olha, a gente tem aqui cenários, câmeras, plástica do programa, mas eu digo para você, a matéria-prima do Evangelho são testemunhos e vidas transformadas. Então, por isso que a gente tem testemunho aqui no Anjos Empreendedores, porque não é um simples livro de história que chega em um presídio, em uma família, que te dá conhecimento, mas só a Bíblia, a palavra de Deus, que é viva, e ela não contém, né, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então, ali a gente está tendo quando a gente lê a Bíblia, eu falo com meu filho, a gente está tendo um contato com o autor da Bíblia, né? A Bíblia é toda inspirada por Deus, como fala em 2 Timóteo ali, 3:16, 17, para justamente ser a nossa referência. Então a gente tem a palavra de Deus como nossa referência aqui e ela transforma a vida, Jota. Vou repetir para você, tá? Você está assistindo aí, seja o nosso programa inédito que vai ao ar todo domingo às 11 da manhã ou na nossa exibição às 9:30 da noite, também aos domingos. Você vai anotar este WhatsApp que vai aparecer aqui logo na sua tela. É o 12981740057. Também tem esse QR Code que você pode escanear e você vai conversar diretamente com a gente. Já vou te adiantar, tá? Nós estamos de férias, né? Eu e o Cris estamos de férias neste momento, mas quando nós voltarmos eu quero a sua história, tá? Então a gente voltando de férias, eu já vou pegar a sua história e já vou mandar um WhatsApp para você, que eu e a nossa equipe de produção, a gente cataloga essas histórias e fazemos questão de enviarmos até os nossos repórteres, até a sua casa para gravar. Mas se não der para gravar na sua casa, por dos mais variados motivos, né? A gente vai gravar a sua história por meio de um Chá com Esperança, que é uma entrevista à distância, ou histórias de esperança para esse programa aqui, o Anjos da Esperança Empreendedores. Tá bom? Ficamos assim, alinhados? Mas, Cris, também quero trazer para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa, que em dia 2 agora, sexta-feira, teve lançamento do Feliz Sábado. É verdade, novo cenário, novo apresentador. É, novo porque ele já é da casa, né? Então ele já teve tantas vezes, de novo, né? Na novidade, porque ele se renova a cada dia. Exatamente. É muito querido, mas um presente para Novo Tempo e para todos nós, né? Sem dúvida, foi o pastor Fernando Iglesias que vai estar agora te acompanhando toda sexta-feira neste programa maravilhoso que é o Feliz Sábado. Então já se programe, toda sexta-feira, cantores, uma dinâmica nova para esse programa. Isso tudo faz parte, Cris, da nova programação que a Novo Tempo, que a TV Novo Tempo quer implementar. E já começa agora, no período de férias, do dia 1º de janeiro até o dia 31 deste mês de janeiro, você está vendo uma programação diferente, né? Então você vai ver uma faixa horária infantil diferente, conteúdos baseados em princípios cristãos e sempre levando a palavra de Deus para você. Lançamento, claro, de programas que falam sempre da mensagem de Cristo, da volta de Cristo. Mas nós teremos música, né? Claro, a Novo Tempo também vive música, mas música cristã de qualidade. E até, Cris, eu acho que a gente vale mencionar aqui como que essas músicas são escolhidas, né? A gente pode trazer em outro momento aqui no nosso programa como essas músicas, se você tem essa curiosidade, né? A gente já detalhou isso em um papo com o diretor que eu apresentava com o pastor Toninho e 2026 já trago para ti. Nós vamos regravar este quadro, se Deus quiser, com o novo diretor, para trazer uma prestação de contas para você. E uma das dúvidas que eu vou levar para ele, Cris, é justamente essa. O Cris Magalhães participa de uma comissão de música, eu sei aqui. Mas será que essa comissão, será que é alguém que escolhe? Será que tem um peso maior, um peso menor? Né? Como que é a escolha das músicas cristãs que a Novo Tempo leva até você? Muito legal. Jota, eu não vou falar agora, porque senão a gente vai matar essa reportagem, mas você vai ficar muito feliz da organização. São seres humanos, falhos, né? A gente ora, conta com as suas orações, mas você vê que esse processo, ou o ser humano é falho, mas o processo é muito bonito. Você vai ver que é muito bacana como a gravadora tem ali, é um ministério, né? Os levitas aí que levam o evangelho, a seleção dos cantores, a comissão que passa aqui e até o grupo dessa comissão, que é muito representativo, né? Tem aí, nós temos membros
da organização da igreja a nível da América do Sul. Uma preocupação, né? Maestros, músicos, diretores da gravadora, os diretores da Rede Novo Tempo de Comunicação, convidados especiais para analisar letra, propósito, contexto teológico, clipes. Então, assim, depois eu creio que você vai trazer essas informações muito mais concretas e afinadas, mas é um projeto de Deus. Sem dúvida. E olha, eu ainda quero trazer para você uma entrevista que a gente fez com a diretora da TV Novo Tempo, a Miguele Simeone Leite. Ela falou justamente sobre essa programação de férias. E eu e o Cris e você vamos conferir agora o que a Miguele falou. Pode rodar. Olha, o ano de 2026 vai ser um ano assim de muitas mudanças na TV Novo Tempo, né? Nós completamos 30 anos em 2026. Então são 30 anos levando Jesus a milhares de pessoas no Brasil e na América do Sul. Então, para 2026, você que está em casa pode esperar muitas novidades. Além da programação de férias, que são vários programas novos que entram de documentários, de séries especiais. Vamos ter um programa de desbravadores, né, chamado Quem Sabe Prova. Então, além dessa grade de férias, em 2026, nós teremos também novos programas, nova grade de programação. Então, horários de programas vão estar mudando, vamos estar entrando com novos programas também. Então, vai ter muita coisa boa em 2026, tá? E você pode acompanhar aqui no Anjos, que a gente vai estar trazendo essas novidades para você. Um presente para você que acompanha Novo Tempo, já começar o ano de 2026, sabendo que você pode confiar na nossa programação. Tudo que a gente faz aqui é pensado para você e a sua família. Eu quero agradecer imensamente a você que é um anjo da esperança, que acredita em tudo que a Novo Tempo faz, seja aqui na TV, seja na rádio, na internet, ao enviarmos também os guias de estudo da Bíblia. Eu quero que você, mais do que tudo, pense o quanto a Novo Tempo faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Por isso eu também quero convidar, se você ainda não é um anjo da esperança, mande uma mensagem agora mesmo. É domingo, eu sei, mas o nosso atendimento vai responder para você o mais rápido possível. Nós temos um WhatsApp do atendimento, anota aí, 12981766630. Esse é o WhatsApp que você vai mandar uma mensagem assim: quero ser anjo, quero contribuir com a causa de Cristo. Cris, um feliz ano novo para você, para sua família, e que neste ano a gente possa trazer ainda mais notícias boas para quem acompanha aqui no Anjos 360, mas também mais coisas boas para as pessoas assistirem e acompanharem, na verdade. Amém. Deus seja louvado, que esse Anjo 360 não pare e que a gente tenha que aumentar esse quadro pelas novidades e a obra de Deus avançando, graças a Deus e também aos nossos anjos que nos dão esse privilégio de manter a Novo Tempo como uma rede que leva o Evangelho. Obrigado, viu, Jota? Eu que agradeço. Volte sempre. Valeu. J. Terres volta no próximo domingo, Anjos 360, prestação de contas de tudo que acontece no Novo Tempo, logo no início do nosso programa, porque só está começando. Depois do intervalo, a gente tem uma história fantástica de alguém que conheceu Jesus e no seu negócio ela tinha um bar. Será que bebida, levar para os outros bebida é importante? Será que depois de provar a água da vida, eu levo cachaça para o próximo? Você sabe o quanto que as pessoas são presas, né, por vícios. Mas, Cris, negócios são negócios. Mas será que um cristão deve vender cigarro? E aí? Mas uma frequência, não é uma frequência normal, uma frequência da Voz da Esperança. Um radinho sintonizado na Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo. Nós temos aqui 18 emissoras no Brasil, né, e queremos aumentar, se Deus quiser, mais rádios. E foi lá que ela começou a conhecer esse Cristo que transforma. Foi lá que ela começou a tomar, né, dessa água, porque ela fez todos os estudos que você, Anjo da Esperança, envia de graça. Você nos ajuda a fazer com que o Evangelho seja de graça. Ninguém paga nada para estudar com a Novo Tempo, seja na rádio, na TV e na web. Fez todos os estudos bíblicos de esperança. Agora, o ambiente do bar, depois que esses olhos foram abertos, assim como as escamas caíram do olhar de Paulo, ela começou a ver aquele ambiente de pessoas que estavam ali bebendo, enchendo a cara, pessoas que estavam ali, né, deixando a esposa em casa, o alcoolismo. Ela disse, olha, aquele não é um ambiente para que eu possa estar aqui, não é um ambiente para que eu possa estar com as minhas filhas, mas agora, Senhor, eu coloquei todas as minhas fichas nesse negócio, o que eu faço? Você notou que esse programa não é um programa normal de empreendedores? Não é um programa só sobre bolsa de valores ou algo do gênero? É mais do que um negócio, é uma missão. Essa história você confere no Histórias de Esperança. Em 2 minutos a gente conhece a história da Adriana, de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Um breve intervalo e a gente volta já. De
De volta com o Anjos da Esperança Empreendedores, um breve intervalo, 2 minutinhos, gratos pela sua audiência, que Deus abençoe sua vida, sua jornada, que esse programa encha a sua manhã ou a sua noite, se você está na nossa exibição às 9h30 ou pela manhã, aqui às 11 da manhã, no domingo, e que te motive no seu negócio, a abrir um negócio, a ser um anjo da esperança, a renovar a sua vida e para você poder visionar agora, mergulhar em uma história, por quê? A ideia das histórias e testemunhos é que a gente repense nossa vida, que a gente veja o agir de Deus nas pessoas e possa colocar isso em prática na nossa vida e que isso motive você a contar a sua história também. Venha contar a sua história aqui no Anjos da Esperança. Nosso WhatsApp está aqui, da produção. Você manda uma mensagem, quero contar a minha história. Manda o seu nome, manda um pedacinho da sua história que a nossa produção vai entrar em contato com você. A produção está em período de férias, mas logo, logo, o pessoal entra em contato com você, seja mandando um repórter aí na sua cidade, seja você gravando online ou você vindo até a Novo Tempo, tá bom? A ideia é realmente levar o Evangelho. E no Histórias de Esperança de hoje, nós vamos conhecer a trajetória, como falei no bloco passado, de uma mulher que viu Deus completamente na sua vida e no seu negócio. E aí tem tudo a ver com o nosso slogan, né? Mais do que um negócio, é uma missão. Você vê que ela viu missão na transformação da sua vida. E ela começou administrando um bar. Estava ali, mas com o tempo e o conhecimento da palavra, como eu falei, ela começou a sintonizar a rádio, fez todos os estudos bíblicos e conhecendo a palavra, ela decidiu mudar de rumo. E aí o que acontece? Ela estava tomando a água da vida, mas vendendo cachaça. Aí ela tomou uma decisão para sair e montar um restaurante. Isso tornou um símbolo de propósito e fé. Enquanto ela trabalhava, ela ouvia os ensinamentos pela Rádio Novo Tempo. E aí foi crescendo espiritualmente. E mesmo sem frequentar uma igreja, ela começou a beber água ali, no rádio. Até que um encontro inesperado, em um sábado, levou ela a descobrir o lugar onde ela queria pertencer. Você entendeu o propósito desse programa? Você conhecer a palavra, está ali num bar. Você não conhece o Evangelho, está tudo bem, está prosperando. Só que aí a palavra abriu os seus olhos. Começou a estudar a Bíblia. E ela começou a enxergar com a visão do reino, esse óculos que transforma. Esse olhar de Paulo, caiu as escamas do olhar de Paulo, que estava cego antes de perder a visão, assim como Sansão. E aí, de repente, o reino abre o seu olhar. E ela fala, aqui não é lugar para mim. Aqui não é lugar para as minhas filhas. E aí você vai conhecer a história da Adriana. Cris, eu quero ver essa história, eu quero ver com você, Histórias de Esperança, Adriana, do Rio de Janeiro. Olá, você que está assistindo Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou a Pamela Meirelles e hoje eu estou aqui para contar histórias de esperança. Histórias de pessoas que são anjos da esperança, mas que além disso também são empreendedoras. Então nesse quadro você vai poder acompanhar testemunhos, histórias inspiradoras de pessoas que estão aí no empreendedorismo. E hoje a gente está aqui com a Adriana Machado. A Adriana, ela tem um restaurante e é lá de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Adriana, eu queria então começar contando aí a sua história do começo, não é? Falar aí um pouquinho como foi que você resolveu se tornar proprietária, se tornar uma empreendedora. É assim, Pamela, meu esposo, ele já tinha um sonho, né, de abrir um negócio próprio e ele queria abrir em família. Então ele me perguntou se eu toparia, né, abrir um negócio com ele e ele parar de trabalhar de empregado. E foi aí que ele encontrou esse ponto, né, aqui em Teresópolis, um ponto que era um bar, né, e a gente resolveu pegar esse ponto, mas transformar num restaurante. E assim aconteceu tudo. Pegamos o bar, só que no início, né, foi muito complicado, mas nós conseguimos, ao longo do tempo, né, foi passando o tempo, foi continuando o bar ali, mas a gente resolveu que teria que ser um restaurante, não poderia continuar como bar, né? E a gente tentou mudar o máximo possível para que ficasse um restaurante. Certo, mas antes de virar um restaurante, parece que foi um longo processo, né? O que foi que aconteceu antes do bar finalmente se tornar um restaurante?
Foi um longo processo, né, porque, assim, a gente entrou ali, era um bar, uma coisa bem assim, né, não era um ambiente legal, nem para mim, para ele, para minha família, que a gente tinha 2 filhas, pequenas. Então, assim, a gente queria uma coisa bem familiar e a gente viu que não era nada familiar, e tinha bebidas, cigarro, as pessoas, o ambiente era totalmente diferente daquilo que a gente queria começar. Só que como a gente estava começando um negócio próprio, a gente não sabia como agir e nem como fazer para mudar aquilo. Então foi aí que realmente nós continuamos com o bar, mas aí eu fui ficando, né, depressiva, porque eu via aquele ambiente ali não era para mim, não era para minhas filhas, e a gente via que aquele ambiente estava sendo tóxico, né, assim, falando assim, né, de realmente bebida, cigarro. Aí eu falei: "Não, não dá para ficar assim", mas eu não sabia como fazer. Foi que quando eu comecei a orar a Deus, né, pedindo ele que uma resposta, né, o que eu pudesse, o que que eu poderia fazer naquele momento ali para mudar o ambiente, os clientes e a gente conseguir continuar ali tocando o negócio sem prejudicar, né, o comércio, que não seria nada fácil, né. Porque você muda o ambiente, você não muda só o ambiente, você muda as pessoas. Os clientes que vai ali, eles querem bebida e cigarro, é o que você está vendendo no momento. Então eu pensei, para mudar, tem que mudar o ambiente e os clientes vão mudar. E aí? Como é que a gente vai fazer no começo? Então foi um longo processo de oração, até que no momento assim, que eu orando muito a Deus, eu aí já pedindo uma resposta. Então, assim, foi através da Rádio Novo Tempo, porque eu conheci a rádio primeiro, então comecei a escutar os louvores, achava os louvores muito bonito, e ali escutando os louvores e orando, pedindo a Deus, até que no momento, na hora de orar, nas 5 da tarde, eu escutei uma oração muito bonita que o Espírito Santo tocou muito no meu coração, me dando a direção toda do que eu deveria fazer. E eu escutando ali na rádio a oração, quando terminou a oração, eu senti que aquela oração, que aquela resposta era para mim. Então eu comecei ali a já conversar com meu esposo, ele concordou em a gente fazer tudo assim, vamos fechar, vamos quebrar tudo, vamos diferenciar todo o ambiente, vamos tirar tudo isso aqui, vamos transformar no restaurante que a gente tanto queria, uma coisa familiar, uma coisa, um ambiente melhor para a gente, para nossa filha, nossa família, para os nossos amigos. E aí nós fechamos, assim, da noite para o dia, não botamos aviso, assim, foi uma fé grande ali, que aquela oração encheu o meu coração de fé, que eu ia conseguir, que nós íamos conseguir, e fechamos as portas, colocamos ali uma caçamba, alugamos uma caçamba para botar todas aquelas coisas de bebida, aquelas coisas para fora. E foi assim, uma luta foi, não vou dizer, não foi fácil, mas Deus enviou pessoas também ali para ajudar a gente nesse processo rápido. Foi um processo de uma semana, mais ou menos, o período para a gente de transformação. E esse período passou, então aí está tudo bonitinho, não é mais um bar, agora é um restaurante. Nós abrimos a porta e agora? Você com a porta aberta, com a comida ali esperando os clientes e nada de cliente, porque o nosso cliente estava acostumado não a comida, mas a bebida, o cigarro. E eu falei, Deus, agora é contigo, porque né, eu fiz a nossa parte, nós fizemos, transformamos, mas eu creio que tu não vai deixar a gente aqui agora, nesse momento. E esperamos. E graças a Deus, assim, foi mudando mesmo aos poucos. Foi entrando um, aí diferente, olhou, gostou, foi outro, aí a outro, aí um falava para o outro que restaurante assim legal, que lugar, ambiente gostoso. Então, assim, foi a comida caseira boa. E nisso foi assim aos poucos, mas quando eu vi que realmente aquilo começou, de repente eu olhei assim, a fila já estava na rua, a minha filha, meu esposo, a gente olhava assim e falou: Deus, que isso? Da onde saiu tanta gente? E eu ficava assim maravilhada, e de repente a gente estava servindo aquilo que a gente queria,
trabalhar com aquilo que a gente queria. As pessoas perguntavam, tem bebida? Não, para a gente não trabalhar. Ah, então tá bom, não tem problema. Então, refrigerante. Então, assim, foi assim, um processo muito legal da gente crescer ali, não só como comerciante, mas junto com os clientes que hoje, assim, a gente já está ali há 20 anos, né? São mais ou menos, entre 20 anos, são uns 15 a 16 de transformação, e esses clientes continuam com a gente até hoje, mesmo os clientes não daqui da cidade, mas do mundo inteiro, assim, mundo inteiro que eu digo assim, pessoas até de fora já, de outro país, já foram almoçar com a gente. Então, assim, é muito feliz você ver família inteira chegando ali para almoçar com a sua família num dia de lazer, ali para chegar ali para almoçar com a sua família. A gente não vê mais aquele ambiente tóxico, né, que me adoeceu, que eu fui ficando depressiva com aquilo, fui adoecendo eu falo, não foi só meu corpo, né? Foi minha alma, meu espírito adoeceu ali dentro, vendo aquelas coisas erradas. E hoje, assim, quando eu olho para tudo que nós construímos e que Deus, assim, deu oportunidade, sabe? Eu agradeço muito a Deus e agradeço muito, sabe, assim, a Novo Tempo por ter entrado na minha vida, da minha família, não só na minha casa, mas também no meu comércio que está ali presente todos os dias. Não tem como entrar ali de manhã e não estar ali ligada na rádio, porque não tem como ser na televisão, mas eu estou ligada ali na rádio, os clientes ouvem e falam, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar, olha que ambiente abençoado, aí, pelos louvores que estão ouvindo. Então, tudo isso é muito gratificante, não só pelo dinheiro, mas a gente saber que o fruto do nosso trabalho e que Deus, ele honra quando a gente faz o propósito com ele e faz a vontade dele, que ele honra a gente e ele tem honrado ali nesse meio. Me diz uma coisa, você falou que a Novo Tempo ela fica ligada, então, aí no seu restaurante, né? O testemunho da Adriana já foi contado no Anjos em Ação, inclusive, se você quiser conferir no canal do Anjos da Esperança, tem o testemunho da Adriana com mais riqueza de detalhes. E eu queria saber de você, Adriana, você teve a Novo Tempo dentro da sua casa e você tem a Novo Tempo hoje dentro do seu restaurante, né? E isso é graças aos Anjos da Esperança. Então, conta pra gente como foi a sua decisão de também contribuir com a Novo Tempo, né? Porque assim, quando eu conheci a rádio e essa transformação foi feita na minha vida, e eu vi como que, assim, eu via testemunho na rádio, começou ouvindo o testemunho das pessoas que eram Anjos da Esperança, que estavam ali para doar para outra pessoa, para ser alcançado também da mesma forma que a pessoa foi alcançada. Então pensei assim, eu cheguei para o meu esposo, eu falei, poxa, eu queria muito ser Anjo da Esperança, poder doar também para que outras pessoas pudessem também ter o mesmo privilégio que eu falo que eu tive de poder ouvir a rádio, uma mensagem, um louvor, a televisão, assim, as coisas que a Novo Tempo traz, e a gente sabe que tudo aquilo ali tem um custo. Então, assim, eu acho que cada um fazendo um pouquinho. E eu falei, um pouquinho aqui, um pouquinho meu, um pouquinho seu. Aí ele falou assim, não, então seja Anjo da Esperança. Eu falei, não, mas eu quero que eu seja o Anjo da Esperança e você separado, porque assim, eu quero contribuir um pouquinho, você um pouquinho. E assim, para que todo mundo da família contribua um pouquinho, porque eu sei que esse pouquinho vai chegar muito longe. E assim, eu contribuo e sou Anjo da Esperança porque eu também, como eu falei, eu quero ser essa esperança que um dia alguém foi para mim. Porque se eu fui alcançada pela rádio, é porque alguém se dispôs a ser o Anjo da Esperança e chegar até a mim. Então, eu também quero que chegue mais e mais pessoas, né? Quero que ainda continue chegando. É isso mesmo, Adriana. E se você que está assistindo também quer se tornar um Anjo da Esperança, é só mandar o WhatsApp para o 12 981 76 6630. Você manda uma mensagem de WhatsApp para o 12 981 76 6630 dizendo que quer ser um Anjo da Esperança. Se você quer compartilhar a sua história conosco, se você, assim como a Adriana, também é um empreendedor, é um Anjo da Esperança, você pode mandar um WhatsApp para o número 12 981 740057 ou mandar um e-mail
para o programa.anjos@novotempo.com. Vai ser uma alegria contar a sua história aqui no Histórias de Esperança. É com você aí no estúdio. Amém. Deus seja louvado, meu querido. Amém? Esse testemunho mostra como Deus conduz. E nosso Deus é um Deus de detalhes. Cada detalhe da minha vida, da sua vida e da vida de quem busca sinceridade. Mesmo sem um convite direto. O Espírito Santo estava convidando essa mulher todos os dias, através das mensagens, das circunstâncias, das necessidades da vida. E ela tomou uma decisão. Eu vou caminhar com Deus. Ela não somente transformou o seu negócio, ela encontrou o que todo mundo está procurando, tem gente que nem sabe. Ela encontrou uma paz que o dinheiro não compra. E isso é montar um negócio. O restaurante permanece firme, está há quase 20 anos, 2 décadas. Enquanto muitos à sua volta encerraram as atividades, fecharam as empresas, ela está de pé. Um testemunho vivo de que quando o negócio tem propósito e Deus é o sócio principal, a esperança nunca falha. Amém? Amém? E eu quero fazer um convite a você. Se torne um anjo da esperança. Verdade. Você pode fazer um cadastro através do nosso WhatsApp, que é o 12 98176 6630. Ou agora, você pode, por exemplo, fazer uma doação. Está aqui o nosso WhatsApp, 12 98176 6630. Manda uma mensagem, quero ser um anjo. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. Ou se você quiser doar agora. Cris, eu quero doar agora. Como? Através do nosso Pix. A nossa chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Você vai no internet banking do seu aplicativo, vai no Pix, coloca aqui, escolhe o valor e pronto. Se você já tem o cadastro conosco, olha, Cris, eu já tenho o cadastro. Então essa doação vai entrar automaticamente. Agora, Cris, eu não tenho cadastro. Aí você faz um Pix, escolhe o valor, pega o comprovante e manda para o WhatsApp que eu falei para você. Esse aqui é o Pix, tira uma foto agora, anjos@novotempo.com. Faz o Pix, Cris, eu não tenho cadastro nenhum. Aí manda esse comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 12 98176 6630, falando, olha, acabei de doar, esse aqui é o comprovante do meu Pix e os meus dados são esses. Você faz isso só uma vez você faz. Você cadastrou, depois toda vez que você for fazer, você pode, por exemplo, Cris, eu quero ser um doador mensal. Coloca um Pix recorrente, que sabia que tem no seu banco? Esse Pix vai entrar todo mês. Vai entrar automaticamente na sua conta do Anjos e a gente vai enviar para você, inclusive, um comprovante por e-mail, para que seja totalmente transparente. Fulano de tal, doou X valores, pronto, tá bom? E em horário comercial você pode ligar também para Novo Tempo, para tirar qualquer dúvida. Você pode doar não só através do Pix, mas através do boleto, através do depósito em conta. Você pode fazer o cadastro, você pode ligar em horário comercial. Hoje é domingo, então amanhã você pode ligar a partir das 8 até as 22h30 no 0 Operadora 12 2127 3030. 0 Operadora 12 2127 3030, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e a dupla que está chegando, Paulo Sereda e o Rafael, estão chegando para mais um bloco especial, para mais um episódio do Sebrae, que inclusive também é um doador. Eles dão um tempo, dão os seus colaboradores para a gente. E agora você vai mergulhar em conhecimento. Lembrando que ainda hoje tem a palavra do dia, uma palavra para você refletir, algo muito especial. Você não perde tempo, não troca de canal. Um breve intervalo, 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Um domingo abençoado por ter você, a presença do Senhor. E aqui a gente vai vendo o Anjos 360, sabendo tudo que a Novo Tempo está fazendo de novo para o Evangelho. Mergulhamos na Histórias de Esperança e agora nós vamos no conhecimento. Conhecimento Momento Sebrae. No Momento Sebrae de hoje, presta atenção, nós temos o 2º episódio da temporada sobre marketing. Inclusive, o gerente regional do Sebrae, o Paulo Sereda, ele que é consultor lá também, né? Ele trouxe um outro consultor, o Rafael de Souza. E eles vão falar da importância de definir corretamente o público-alvo, que parece simples, né? Mas isso depende do sucesso do seu público, sucesso do seu negócio. Eles vão te explicar agora, de uma forma muito especial, como conhecer o cliente ideal, para dar direcionamento nas suas estratégias de marketing, aumentar as suas vendas, criar conexões mais reais com a compra de produtos, serviços. Então é algo muito especial. E se caso você perdeu
os outros episódios, você veja esse, depois eu vou te dar dicas especiais de como você acompanhar todos os conteúdos. Aqui você não perde nunca. Com você, Momento Sebrae. Olá, meu amigo Anjo da Esperança Empreendedor. Estamos começando mais um programa Momento Sebrae, dentro do programa Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, público-alvo. Para tratar desse assunto, estamos novamente aqui com o Rafael. Rafael, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Sereda. Rafael, é importante, ou quanto é importante, para quem pretende vender, ter sucesso no seu negócio, poder ampliar suas vendas, definir corretamente quem é o seu público-alvo? Sim, excelente pergunta. Toda a tarefa do marketing, toda a estratégia do marketing, a alma do teu negócio, o objetivo do teu negócio gira em torno dos seus clientes. Então é de extrema importância e relevância você conhecer o teu público-alvo. Se você atende pessoa física, qual que é a região dele mora, a faixa etária, o poder aquisitivo que ele tem, quais são as dores, necessidades que ele tem, tudo isso é importante. Se você atende uma empresa, o seu cliente, você é uma empresa que vende para a empresa, é importante que você conheça o perfil daquela pessoa da empresa que vai contratar o teu produto ou serviço, desde qual é o porte da empresa, número de funcionários, se aquela pessoa que você vai conversar na empresa é a tomadora de decisão ou não, o que ela leva em consideração, além de preço, para tomar a decisão de compra. Então, tudo isso é muito importante de você identificar, porque toda a sua estratégia de marketing, do que você vai gerar de conteúdo, de palavras de SEO, né, que é o sistema de otimização de busca do Google que você vai utilizar, tudo leva em consideração os hábitos, palavras, por exemplo, que a pessoa busca no Google para identificar, para encontrar uma empresa do teu segmento, tudo isso vai ser levado em consideração. Então, uma dica importante aqui que eu trago de dica do Sebrae é que você acesse o Google, digite lá criador de personas gratuito e você vai identificar várias ferramentas que podem te auxiliar a criar as personas do teu negócio, que é como se fosse um personagem, o cliente ideal do teu negócio, para você conseguir definir dores, desejos, necessidades, o que eles ouvem no dia a dia, aonde que a maioria está, em qual local, como que você encontra esses clientes. Tudo isso vai servir de subsídio para você criar suas estratégias de marketing e de vendas e até mesmo para você utilizar os recursos da inteligência artificial. Rafael, persona, você citou. Isso Sim. Eu sei que é importante para o marketing. Quais as variáveis ou características que a gente precisa prestar atenção numa persona? Renda, faixa etária, lugar que mora. Isso tem a ver com segmentação de mercado? Tem, com certeza. Quando a gente fala de público-alvo somente, a gente geralmente está falando de idade, de gênero, de localização e assim vai, né? Dados mais demográficos. Quando a gente fala de persona, a gente vai além desses dados demográficos. A gente quer saber a respeito de comportamento, de dores, de necessidades, de forma de pensar. E muitas vezes você pode pegar, às vezes, pessoas em faixa etárias diferentes, mas com comportamento similar. Então, com isso, você consegue ter uma maior noção, mais informação, mais empatia a respeito aí do teu público. E aqui vai mais uma dica do Sebrae. Existe uma ferramenta chamada Mapa da Empatia, que você pode digitar aí no Google e vai encontrar facilmente. Ela te auxilia a você exatamente conseguir ter empatia para o teu cliente e entender melhor como funciona a cabeça dele, como que ele toma decisões de compra, como que ele avalia em escolher entre a tua empresa e da concorrência. Interessante, tem muita ferramenta que as pessoas podem utilizar. Exatamente. Isso é disponível gratuito? Exatamente, essas estão disponíveis gratuitamente, o Sebrae tem dentro do teu site, inclusive, aí no sebrae.com.br, você consegue encontrar esse mapa da empatia já com as orientações do como responder esse mapa. Pois é, dizer que você atende todo mundo da maneira como você gostaria de ser atendido pode ser um grande erro. Que não necessariamente o que você gosta, a maneira como você se entende e o que você deseja é aquilo que o teu cliente espera que você ofereça.
Então, entender, buscar persona, pesquisar, ter informações é fundamental para você ter seu público-alvo. Se você tem dúvidas a respeito do conteúdo, entre em contato com o WhatsApp da nossa produção. E se você gostou desse conteúdo, você pode acessar mais conteúdos no YouTube ou no portal do Sebrae, sebrae.com.br. Um abraço especial aí para o Paulo Sereda, o Rafael de Souza também, segundo episódio, né? Que bênção. E nesse episódio, você procurou entender junto com eles quem é o seu cliente, né? Um passo essencial para empreender com eficiência. A ideia desse programa é ajudar você como uma ferramenta ativa. Então você viu que não basta querer atender todo mundo, calma, vamos para lá, para cá, é preciso você falar com quem realmente tem conexão com o seu negócio. Que essa pessoa busca, como a gente pode ajudar, qual é a dor que você resolve, né? Então, como a gente fala, até uma linguagem mais técnica, né? Definir a sua persona, definir o propósito do seu negócio, isso é muito importante. Mas, domingo que vem tem mais, tá bom? E se você perdeu um conteúdo do nosso programa, você pode ver esse programa na íntegra, assim como todos os programas do Anjos da Esperança Empreendedores completos. Vá no nosso canal no YouTube, Anjos da Esperança. É de graça, não paga nada. Vai lá, ativa o sininho, se inscreve. Lá você tem todo o projeto. Seja do programa Anjos durante a semana, você tem testemunhos, reportagens, você tem o Chá com Esperança, aquela entrevista online muito legal. E você tem todo o programa do Anjos, todo o programa do Anjos Empreendedores. E depois você tem os Histórias de Esperança, são histórias aqui de empreendedores. E você tem um Momento Sebrae numa playlist. Você pode ver todos os conceitos do Paulo Sereda e agora esses 2 episódios da nova temporada de marketing, tá bom? É fácil. Vá no nosso YouTube. E vai o nosso agradecimento para o Sebrae. O Sebrae doa tempo, doa os seus colaboradores. E se você quiser, né, conhecer um pouquinho mais esse órgão, essa ferramenta que é o Sebrae, que ajuda o empreendedor em várias instâncias, com conhecimento, com estratégia, acesse o site sebrae.com.br. Sebrae.com.br. Vá lá, né, que você encontra muitos conteúdos para quem quer começar a empreender, quer também melhorar os seus conhecimentos, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. O intervalo é rápido, né? Fácil de você, inclusive, entrar em contato conosco para contar a sua história. Você pode contar a nossa história, você pode, inclusive, também se tornar um Anjo da Esperança. Cris, eu gostaria de tornar um Anjo da Esperança. Eu queria contar minha história já, porque eu quero ser um Anjo da Esperança, eu quero transformar vidas. Vendo esse programa, me tocou. Então faz o seguinte, manda uma mensagem. Quero ser um anjo. Você vai mandar para o WhatsApp 12 9 8176 6630. A nossa equipe vai entrar em contato com você. Você pode até escolher o horário. Hoje é domingo, então amanhã é segunda. A nossa equipe já entra em contato com você. O valor é você que escolhe, a forma de pagamento também, mas a ideia é você se unir conosco em prol de levar o Evangelho com a Rede Novo Tempo de Comunicação. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí. Agora vem o prato principal. Deus tem uma palavra para você. A palavra do dia de hoje vai de encontro ao nosso coração. Vamos pedir a ajuda de Deus para nos inspirar e abrir a sua Bíblia aqui para um momento especial. Eu espero você, 2 minutinhos é o nosso intervalo e a gente volta já. Anjos da Esperança Empreendedores, uma honra estar com você. Que alegria chegar ao final de mais um programa do Anjos da Esperança Empreendedores. Tivemos histórias inspiradoras, a história da Adriana, né? Essa mulher que deixou esse Deus maravilhoso que reescreve o nosso caminho, transformou completamente a sua vida e o seu negócio. Aqui é mais do que um negócio, é uma missão. E ela começou administrando um bar, mas depois de conhecer a palavra de Deus, pela Rádio Novo Tempo, o coração dela foi tocado. E ela decidiu mudar de rumo. E assim nasceu o quê? Um restaurante que tornou um símbolo do propósito de fé do seu coração. O que aconteceu, meu querido? Vamos relembrar. Ela entendeu que o negócio de Deus abençoa e aquele que é abençoado é aquele que não negocia os seus valores. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque está começando. Já abra a sua Bíblia, o seu coração, a palavra do dia. Já pegue a sua Bíblia aí, né, na sua sala, já pega no seu smartphone, no seu tablet, que nós vamos mergulhar no Senhor. A garganta não está boa, mas o coração está diante de Deus. Olha aí que vai dar tudo certo. E o nosso tema de hoje, da nossa reflexão,
é alinhar o negócio aos nossos princípios aí. E eu já tenho até repetido essa reflexão, mas de uma forma diferente hoje, com base até na história da Adriana, porque a gente tem que renovar todo dia, né, os nossos princípios. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você está em Mateus 6:24. É bem conhecido esse versículo que fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês também não podem servir a Deus e às riquezas. Eu fui um pouquinho além aqui na nossa leitura, né? E esse texto aqui, tem gente que pega ele e faz um ataque à riqueza, né? Ah, porque se fosse ser rico é pecado. Não, é um alerta contra a incoerência. Cris, eu nunca tinha visto essa perspectiva, por isso que eu quero colocar de novo. Parece que é até uma reflexão repetida, mas não é. Deus não odeia o dinheiro. Deus é que dá o trabalho. Deus é que dá o dom que você tem. Deus é que dá a oportunidade. Então pensa comigo, o problema é o dinheiro ou não? Você vai na farmácia só com fé. Pode até um dia vir um medicamento, mas você tem que pagar com dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é vender a alma para ter o dinheiro. A Adriana, do testemunho de hoje, ela percebeu que não faz sentido pedir a Deus para abençoar um negócio que fere os princípios do seu próprio Deus. É simples. Ela não podia beber água pura do céu e ao mesmo tempo vender bebida que destrói vidas. Ela não podia ser um canal de esperança, ao mesmo tempo lucrar com aquilo que gerava dor naquelas pessoas. Meu querido, Deus não quer que você se venda para crescer. Ele quer que você cresça sem se vender. E a Bíblia que nós temos aqui, na palavra de hoje, a base da Novo Tempo é essa. A Bíblia mostra muitos exemplos de pessoas que tiveram que escolher entre o lucro e o propósito. Abra lá em Atos, esse livro aqui, histórico, né? Depois dos Evangelhos, você tem ali o livro de Atos. Em Atos 19, em Éfeso, Paulo pregou o Evangelho numa cidade portuária, rica, né? Cheia de templos, imagens, negócios baseados na idolatria. Então os artesãos, eles viviam de vender essas miniaturas da deusa Diana. Você pode achar na Bíblia ali. Lá na Ásia Menor, né? Hoje que ali você tem um pouquinho da Turquia, né? Esse lugar que você tinha cidades ali. E quando o Evangelho começou a mudar as vidas, o que aconteceu? As pessoas viam que aquelas imagens não representavam o reino. E as vendas diminuíram. E eles se revoltaram contra Paulo. Por quê? Porque naquele momento a verdade estava ameaçando quem lucra com mentira. Tem muita gente que lucra com mentira nos negócios, né? Logrando as pessoas. Até com a Bíblia na mão tem gente que tira dinheiro das pessoas. Até hoje, quando você decide viver pela verdade, algumas pessoas vão se incomodar com você. Mas é o melhor ter menos e dormir em paz, meu querido. Então, você pode ter muito dinheiro e viver culpado. E a palavra diz em 1 Timóteo, aqui no Novo Testamento, 6:10 fala: porque o amor ao dinheiro é a base, é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, é o amor a ele. Então, quando o dinheiro se torna o Deus do negócio, o teu coração deixa de ter um dono. Quando o coração deixa de ter um dono, não é Deus, é complicado. Eu quero recordar com você, ainda no Novo Testamento, lembra de Safira e Ananias, quando estavam recolhendo dinheiro para levar a obra? Eles tiveram a chance de fazer o certo. Não foi o valor da venda que Deus condenou. Eles estavam escondendo dinheiro e mentiram para o Espírito Santo. Você lembra? Foram mortos na hora ali. Foi a falta de verdade. Eles quiseram parecer generosos. Tem muita gente que quer parecer ser generoso, mas eles foram incoerentes. Então tem gente que tem dinheiro e quer doar para se mostrar melhor. Deus não quer aparências de santidade. Ele quer o quê? Transparência do seu coração. E é claro que a gente coloca aqui coração, mas o coração está aqui, aqui no córtex pré-frontal, a mente que vai decidir, a mente que vai receber a marca da bênção do Senhor, que vai ter aqui os seus mandamentos, né? O seu caráter. Muitos cristãos hoje, meu querido, estão no mesmo conflito. Eu quero viver a fé, mas eu estou com medo.
estou com medo de perder os meus clientes, estou com medo de perder dinheiro. Eu quero honrar Deus, mas eu tenho medo do prejuízo. Você lembra do jovem rico? Mas eu te digo, Deus não vai deixar você passar fome por você ter tomado uma decisão de ser fiel. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, aqui na palavra de Deus, a palavra dele, esse guia para a vida, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, fala que ele é dono do ouro e da prata. É ele quem abençoa, é quem decide representar o céu na terra. Então, meu querido, se você precisa negociar um princípio para fechar uma venda, esse negócio já começou falido. Porque o negócio que desonra a Deus vai dar lucro, mas não dura. O negócio que glorifica a Deus pode até começar pequeno, mas vai crescer com base, vai crescer com raiz. Deus não chamou você para ser um produto no mercado, meu querido. Ele te chamou para ser uma marca do reino. Você não é algo que está à venda. Você é uma criação feita à imagem e semelhança do Criador. E se a sua empresa, a sua família, o seu lar, o seu serviço, o seu trabalho são extensões do seu testemunho, amém. No livro de Mateus, primeiro evangelho, 7,16 fala: pelos seus frutos os conhecereis. Ele não disse pelos seus lucros, ele disse pelos seus frutos. E eu pergunto para você, o que o teu negócio produz? É fruto de vida ou fruto de destruição? As pessoas saem melhores depois de ter contato com o seu produto ou elas saem feridas, iludidas, distantes de Deus? A Adriana tinha um bar, o negócio dela levava cachaça, destruição para os lares. E Deus está levantando empreendedores que não se vendem, mas se doam. Gente que entende que trabalhar é um ato de adoração. Amém? Se você recebeu essa missão, eu convido você para orar, falar com o Papai do Céu. Assim como a Adriana, escolher mudar. Não continuar no mesmo caminho, mas a verdade não se negocia. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela oportunidade de hoje de abrir a palavra aqui, nessa TV abençoada que é a TV Novo Tempo. Pessoas estão agora na televisão, estão no YouTube, recebendo essa mensagem, que não é minha, sou finito. Que essa mensagem chegue no meu coração, no coração desta pessoa que está vendo esse programa neste momento. E que se tem algum produto, algum serviço que ela oferece que não está de acordo com o reino, que ela siga aquele versículo: se o meu olho me faz pecar, arranque-o. Pai, arranca isso, que eu não quero perder o céu, porque eu não quero me vender, porque eu já fui comprado a preço de sangue. Eu quero me doar para o teu reino. Que essa pessoa decida nesse momento, que ela dê lucro, mas ela também tenha frutos do reino. Que ela possa deixar isso para sua família, seus filhos, e que ela possa ser um testemunho vivo. Porque, Senhor, é mais do que um negócio, Papai. É uma missão. Entregamos tudo em Tuas mãos, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que bênção. Eu espero você no próximo programa. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Continua na TV Novo Tempo, a gente se fala. Tchau, tchau.